Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. Eu quero meditar convosco na palavra, aqui em João capítulo 7, versículo de número 37 e 38, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Meus amados e queridos ouvintes, estamos aqui diante desta palavra que tem por objetivo nos ensinar, nos mostrar, nos revelar o Cristo, aquele que havia de vir e veio. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vemos que a palavra de Deus, o Verbo, ele é desde a eternidade. A palavra de Deus vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, desde o princípio de tudo, o Verbo estava lá. A palavra de Deus em toda a história, ela se faz presente. E Jesus aqui, ele estava ensinando no templo, na festa dos tabernáculos. Ele estava ali entre os judeus ensinando. Ele estava ali ensinando a eles a palavra de Deus, ensinando a eles a vontade de Deus, se revelando a eles, porque ele era o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, a palavra encarnada, a palavra que se fez carne. E Jesus estava ali no objetivo de se revelar àqueles para qual eles veio. A palavra de Deus vai dizer que a salvação, ela vem dos judeus, e Jesus estava ali se revelando aos seus, ele veio para os seus. E ali ensinando a eles para que eles pudessem o encontrar. Eles aguardavam Cristo, o Messias, aquele que havia de vir, aquele que havia de se revelar. E quanto Jesus ali, ensinando a eles abertamente a respeito de quem ele era ali no templo, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele pôs-se em pé ali no meio, clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes, é necessário que aquele que tem sede de Deus, aquele que tem sede para conhecer a Deus, para conhecer a vontade de Deus, aquele que busca agradar a Deus, é necessário que ele venha até Jesus e beba da água, desta água que é viva. Jesus, ele vai dizer no versículo 38 que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Somente nosso Senhor Jesus, ele tem água viva para oferecer ao homem. Vemos aqui em João capítulo de número 4, Jesus, ele oferecendo esta mesma água ali a uma mulher samaritana. Sabemos que pela história que o samaritano e os judeus, eles não se comunicavam. Eles tinham ali entre si uma rivalidade. Então cada um ficava no seu canto. Mas vemos ali Jesus se apresentando àquela mulher e pedindo a ela água. Mas o verdadeiro objetivo de Jesus era dar àquela mulher, porque Jesus, ele conhece a necessidade do ser humano. É por causa da necessidade do ser humano que ele veio. A primeira e maior necessidade para salvar o ser humano, porque o ser humano havia se perdido. Mas Jesus veio para salvar. E Jesus, ele pede água, mas o objetivo dele era dar água para aquela mulher. E aquela mulher indaga ele porque ele estava pedindo água para ela. Mas Jesus, ele oferece a verdadeira água. A água que sacia a vida do homem para a eternidade. Porque sabemos que
A água a qual nós necessitamos nesta vida, ela mata a sede por um momento. Logo nós necessitamos novamente daquela água. Mas a água que Jesus oferece, a água viva, ela mata a sede do homem para a eternidade. Ela sacia a sede do homem, onde o homem não necessita mais buscar ou procurar, porque essa água, depois que o homem bebe essa água vai se fazer sempre presente, porque essa água é uma pessoa. Essa água viva é Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele vai dizer aqui no versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora essa água jorra do seu ventre, não necessita mais buscar, porque ele encontrou a verdadeira fonte de água viva. E Jesus, esta verdadeira fonte de água viva, ele é suficiente para suprir a sede, para matar a sede que o homem tem. Todo homem tem sede de Deus. Todo homem necessita de Deus. A alma do homem clama por Deus. Mas é necessário que este homem ele tome desta fonte de água viva, desta fonte verdadeira de água viva, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele fala, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E aquela mulher samaritana, Jesus foi se revelando a ela e foi dando água viva para aquela mulher, porque ela clamou quando Jesus disse, falou, se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. Aquela mulher falou, não, Senhor, então me mostra aonde tem desta água para que eu não tenha mais que vir aqui tirar dessa água. E Jesus foi se revelando a ela. Jesus foi dando água viva para aquela mulher bebendo. E aquela mulher foi bebendo daquela água. Ao que Jesus foi conversando com ela e ali liberando sobre ela a sua palavra, com o objetivo de ensinar e se revelar a ela. Aquela mulher foi bebendo. E aquela mulher, ela se saciou nesta fonte de água viva. Ela se saciou a ponto dela reconhecer que aquele era o Cristo. Aquele que havia de vir. E quando aquela mulher, ela recebe esta revelação tão gloriosa, quando os olhos do entendimento daquela mulher eram abertos por ela ter tomado desta água viva, agora aquela mulher ela sai a anunciar a outros que ela encontrou o Cristo, e muitos outros vieram também beber desta fonte de água viva, porque também tinham sede, aguardavam e esperavam. Mas não é necessário aguardar, não é necessário esperar mais, porque ele veio, ele se fez carne. Ele agora só necessita uma coisa: crer nas Escrituras, para que um rio de água viva corra do seu ventre e você não tenha mais sede, não necessite mais estar procurando nas fontes que não tem água viva para oferecer. Um homem busca em cisternas rotas aquilo que só Jesus pode oferecer, que é a água viva. A água viva só existe nessa fonte, que é Jesus Cristo, mas nenhuma outra fonte há desta água viva. Então, se você tem sede para conhecer os mistérios de Deus, se você tem sede para estar perto de Jesus, beba desta fonte de água viva, que é o Cristo, aquele que se encarnou, que é Jesus Cristo. Então, como que você vai beber desta fonte de água viva? Crendo nas Escrituras, porque Jesus ele diz que vós examinais, ele dizia aos judeus aqui no próprio Evangelho de João, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Beba desta fonte de água viva, creia, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e aquele que bebe desta água, crê, esse homem agora, ele não tem mais sede, porque Jesus se revela a ele como se revelou aquela mulher samaritana, e ela agora, ciente de que tudo que ela necessitava, ela encontrou na pessoa de Jesus. Agora, o que ela tem, o que ela faz é anunciar também aos outros. Por isso que a palavra de Deus diz que agora rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, aquele que bebe desta água, ele não fica só para si, ele não
quer só para si, ele quer também que os outros bebam destas águas, porque está aí o mundo sedento por Deus, mas longe, distante de Deus, porque não creem nas Escrituras. Mas quando o homem passar a beber dessa água, crer nas Escrituras, ele nunca mais terá sede, porque Jesus é uma fonte de água viva inesgotável que salta para a vida eterna. Beba você, amado ouvinte, desta fonte de água viva e nunca mais você terá sede. Eu deixo essas palavras para a vossa meditação, para a nossa meditação nesse dia de hoje. Temos bebido desta fonte de água viva e não temos mais sede, porque Jesus, ele tem saciado a nossa sede de vida por Deus e por vida eterna. E agora nós estamos aguardando confiantemente o grande dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar para nos levar para que aonde Ele estiver, nós estejamos também com Ele ali. Esta é a vontade dEle. Esta é a vontade do nosso coração. Por isso nós podemos dizer, nesta tarde, nesta manhã, nesta tarde hoje, nós podemos dizer, ora vem Senhor Jesus. Que possamos amar a sua vinda para que nós estejamos com Ele na eternidade o mais rápido possível. Eu deixo essas palavras, Senhor, abençoe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém.